Oi pessoal, tudo bem? A gente tá aí com o nosso segundo vídeo, né, referente aí a perguntas aí do e-mail, né, o e-mail que vocês podem estar mandando suas dúvidas está aí na descrição, né, o Arena Mecânica. E nesse caso aqui a gente vai estar dando continuidade, né, a pergunta da moça que trabalha lá mora lá em Minas Gerais, trabalha lá, né, numa parte de compras, enfim, a gente explicou toda a situação aí no vídeo anterior, né, ela tem problema, não é que ela vou dizer nem que ela tem problemas ali na parte de especificação, né? Que ela acabou absorvendo aí essa ação aí também aí das especificações. Bom, então vamos aí para uma situação problema, né? No outro vídeo a gente falou sobre um contexto geral, vamos aí para uma situação problema, né? Eu aumentei aqui a quantidade aqui desse projeto de peças, era uma só, coloquei aqui 10, né? Então vamos supor que você vai solicitar 10 peças, né? Ou melhor, né? Tem esse material aqui para ser fabricado, né? E serão 10 peças, né? Então como é que a gente vai fazer essa solicitação, né? Antes de falar sobre essa situação problema, né? Já que a gente está falando sobre material, né? Insumo, né? Medidas brutas ali para fabricação, né? Eu venho observando muitas empresas, né? Que vêm atuando com o setor de pré-fabricação, né? Muitas vezes no passado eu via muita gente criticando, né? Poxa, o setor de pré-fabricação é um custo muito grande aí para a empresa. E eu venho observando que, pelo menos as duas que eu conheço, que começou a atuar com o setor de pré-fabricação, né? Eu vou explicar o contexto, elas vêm tendo um desempenho bem interessante, né? Bem interessante, né? Eu vou contar a história de uma, né? Ela trabalha com a parte CNC, né, e tinha uma fresadora, né, uma fresadora antiga que eles estavam querendo descartar, mas aí acabaram não conseguindo vender ela. E o que aconteceu? Ela vem sendo usada ali para pré-fabricação, né, ou seja, pegar o material bruto, né, tá ali tirando a carepa, né, inclusive essa questão de preparação de material, né, tem empresas que realmente trabalham especificamente com isso, né? Tirar carepa, jateamento, né, a pré-usinagem, né? Então não é algo incomum, né? Mas muitas empresas acabam vendo ali como algo que possa trazer prejuízo, né? Vamos assim chamar, né? Acabar elevando o custo ali do processo. Só que depende muito ali do que você está fazendo. É importante ter essa análise, né? É importante ter essa análise aí para verificar, né, a nível de eficiência. Por quê? Quando uma peça dessa bruta, né, chega ali para uma pessoa que vai estar trabalhando, independente da máquina, né, às vezes você tem questão ali de rebarba, né, a própria dureza ali superficial, né, então acaba consumindo, né, um pouco mais do tempo ali da fabricação. Né. Quando você pega o material já pré-usinado, né, eu pelo menos observo, né, e essas duas empresas que eu comentei, elas tiveram um desempenho muito bom, né, ali no ciclo de operação, né? Enfim, é uma observação que eu vejo com muito bons olhos, né, sobre essa questão aí de setores aí de pré-fabricação. Bom, então vamos lá. O objetivo é solicitar, né, uma barra, né, ela vai ser cortada. Muitas empresas que vendem o material, eles acabam não cortando, né, ali naquele pedaço já final, próximo ali do pedaço final da medida bruta, né? Então normalmente vende a barra, então nesse caso a gente vai estar solicitando aí como uma barra, né? Ou seja, um material ali inteiro ali para fabricação. Então aqui tem um primeiro detalhe que é o seguinte, né? Deixa eu até diminuir aqui. Você vai comprar a barra, vamos supor que seja aqui a identificação aqui da barra para fabricação aí da peça. O que acontece? Você tem a área, né? As dimensões aqui de espessura e largura, né? Você tem essas dimensões aqui. Normalmente quando você vai pegar essas dimensões de um desenho, né, você vai estar pegando as menores, né, as menores. E pode parecer bobagem isso, mas isso tem um impacto no valor. Por quê? Vamos supor aqui o seguinte, vou fazer a dimensão aqui dessa barra, né? Então essa barra aqui teria essa largura aqui, 100 milímetros, né? Então 100 milímetros seria esse aqui de cima, vou colocar aqui. Eu não vou colocar a medida bruta agora, é só uma observação, né? Então aqui seria a espessura, que no caso seria 25 milímetros. Então beleza, 25. E aí vem aqui 150, né, que seria o comprimento, mas aí você teria a relação aqui do comprimento da barra.
né? Ou seja, 150 vezes o comprimento que você vai estar querendo a peça, né? Levando em consideração a quantidade total e considerando também ali a espessura do corte na serra, né? Ou seja lá qual for o processo que você vai fazer. Beleza, isso aí é o comum, né? E isso aí é mais barato, né? Mais barato em que sentido? Se você for pedir a peça, né? Exemplo, se você pegar ela, né? E for colocar o maior valor como a espessura, exemplo aqui 150, né? Ou espessura não largura, você vai pedir ele com 150, 150 e aqui a espessura permanece a mesma, aí no caso 25, né? E você tem aqui o comprimento dele, que aí o comprimento seria relativo a essa parte aqui, né? O que acontece, se você for comparar o comprimento de uma barra com a outra, o comprimento, né, dessa barra aqui que tem a face maior, ele seria menor, porque ele está tomando como base 100 vezes 10. Esse outro aqui, ele teria o quê? 150 vezes 10, né? 150 vezes 10 daria 1.500, 100 vezes 10 daria 1.000. Né? Só que aí vem um detalhe que é o seguinte, né? Mesmo ele tendo esse comprimento relativo, essas peças, né, levando em consideração a face maior, ela tem um custo maior, por quê? Por causa do setup de preparação da máquina, né? Essas peças que tem essa área maior, né, aí referente à espessura e largura, elas têm uma relação de valor, obviamente, mais caro, né? Então é importante fazer esse comparativo, né? Porque aqui no caso o comprimento total de um em relação ao outro diminui, né? Então pode ser que esse diminuir de comprimento compense, mas aí obviamente depende de valor de produto para valor de produto. Então fica aí essa observação inicial, beleza? Bom, vamos então aí para a especificação. A gente vai pedir com base esse exemplo aqui, tá bom? Esse exemplo aqui, pegando aí as dimensões menores aí de face, né? E tendo aí a dimensão maior para o comprimento. Então vamos lá. Um ponto importantíssimo, saber, né, ali a relação de espessura do corte, né, o quanto é que se perde no corte ali na fabricação. O que é que eu estou querendo dizer? Né, supondo que a própria empresa que vai fabricar a peça final, ela venha a cortar a barra, né, você vai ter lá os mordentes, né, da moça, né, vamos supor que seja o mordente da moça. Vamos supor que esse vermelho aqui seja a peça lá presa. Normalmente o que o pessoal utiliza, quando já está com o comprimento certo, utiliza um elemento, né, um gabarito ali de comprimento, né, que o pessoal chama muito de stop, né? Então deixa tem lá esse elemento, então a serra ela vai vir, né, ela vai cortar aquela peça, e aí esse aqui seria a dimensão final, né, da peça. Beleza. E aí só que acontece, essa linha rosa aqui, ela tem uma espessura, né? Ela tem uma espessura. Então, exemplo, se a gente pegar, são 10 peças aqui que vão ser compradas, ou melhor, né? A gente tem que tomar referência ali de 10 peças com base nesse comprimento. Se a gente pegar 150 vezes 10, vai dar 1.500 milímetros, que corresponde a 1,5 metros. Beleza, só que se eu comprar desse jeito, né, quando ela passar ali na serra, ela vai perder material, né? Então ela não vai dar para fazer as 10 peças, né? Então, ou você tem uma referência já bem específica da serra, que seria o ideal, né? Ou utiliza lá uma margem de segurança, né? Essas serras, normalmente são serras de fita, né? Elas tendem até ter um pouco de inclinação, né? Então você tem que saber realmente ali a área útil, né, para você desprezar ali no corte. Normalmente varia ali de 4 a 10 milímetros, né? Obviamente, quanto maior, né, esse valor desprezado, mais custo ali para o processo. Se você tivesse ali um corte perfeito que não gerasse perda de material, beleza, seria uma relação de eficiência ótima, né? Mas a gente sabe que não ocorre assim. Vamos considerar, né, uma perda de área de material de 5 milímetros, né? Então vamos considerar aí uma perda de área de material de 5 milímetros. Então o que acontece? 5 milímetros, tranquilo, vou apagar aqui. O que acontece? Se você pegar a barra, né, a barra que você vai comprar, né, e for cortar ela em 10 partes, né, deixa eu ver se eu consigo dividir aqui. Acho que deu certo aqui. Então, supondo que aqui tenha, deixa eu contar, pronto, 10 partes. Então, supondo que tenha 10 partes, o que é que vai acontecer? Né? O que é que vai acontecer?
você vai ter, né, supondo que aqui esteja no comprimento correto, né, o comprimento correto, a gente já tenha multiplicado, vou colocar aqui como x. O que é que acontece? A lâmina de serra, ela vai cortar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, mesmo sendo 10 partes, né, você não vai pegar aqueles 5 milímetros e multiplicar por 10. Você vai multiplicar sempre por um valor a menos. Né? Então, nesse caso, como 10 é o total, seria 10 menos 1, ou seja, 9. Então, a gente teria... Vamos fazer aqui o cálculo. Eu vou botar aqui comprimento... vou botar CR, comprimento real. Então, a gente teria 150 vezes 10, beleza? E vou colocar aqui mais, tá aqui entre parênteses, 9 vezes 5. Né? Então, esse 9 vezes 5, ele surgiu aonde? 9 cortes da serra, desprezando 5 milímetros de espessura de cada corte. Lembrando que esses 5 milímetros aí, ele vai de acordo aí com a especificação, ou com a análise que você tem referente ao corte da serra, né? Ou o tipo de elemento que você utiliza. Né? Você utiliza jato, né? Utiliza ali uma relação de jato, beleza, né? Ou se você está usando, eu já vi muitas vezes situações em empresa, né, que a serra quebrou e o pessoal foi fazer o corte ali na fresadora ou no torno, então você vai obviamente tomar como referência, né, a espessura do corte que você tem. Então esses 5 milímetros é a espessura do corte útil, né? Então 150 vezes 10 vai dar 1500, né? E aí você vai ter, no caso, 9 vezes 5, que vai dar 45, né? Então, o comprimento real da peça seria 1.545, né? 1.545 milímetros, né? Seria o comprimento real aí da peça. Beleza? Então, a peça para solicitação, né? A peça para solicitação, ela teria 1 polegada, né? 1 polegada por 4 polegadas por 1,545 metros, né? Seria aí a relação de especificação. Aí eu vou até trazer uma observação. Muitos o pessoal que trabalha aí com a parte de venda, às vezes eles não cortam com esse comprimento. Eles dizem, a gente só trabalha lá com valor redondo, 1,50, 1,60, né? Então é importante ficar atento com isso, né? Alguns nem comentam isso, vê lá o valor que você identificou no pedido, né? Ele já coloca um pouco a mais, já coloca incluso ali no preço, né? Ou desconsidera. Né? Então é importante aí ter essa observação. Normalmente eles cortam um pouco a mais, né? Você vai medir ali a peça, ela vem um pouco a mais. Mas é importante essa inspeção, né? Porque às vezes a serra que o pessoal vai utilizar também acaba cortando em ângulo, enfim, é importante fazer essa verificação. Então seria aí essa indicação aí de comprimento, né? Veja que não é só multiplicar ali o comprimento da peça. Aqui tem um detalhe. Aqui tem um detalhe aí que eu acabei esquecendo, né? Acabei utilizando o valor do comprimento da peça, né? Mas não seria o correto utilizar o comprimento da peça. Teria que utilizar o comprimento especificado em bruto, né, da peça. Então, no caso, desconsidere esse valor aqui. Eu vou apagar aqui. Desconsidere esse valor aí. Vou refazer aqui. Por quê? 150 é o valor final da peça, né? Então, mesmo colocando aqueles 45 milímetros, né, de corte, né, provavelmente não seria o suficiente, né? Então, seria aqui no caso o comprimento em bruto da peça, né, especificado no projeto, que nesse caso é 6 polegadas. Né? Então, aí você já converte para milímetro, né? Vai dar 152,4, é só multiplicar 6 por 25,4, né? Então vai dar 152,4 multiplicado por 10, né? E aí somado, entre parênteses, o 9 multiplicado por 5, né? Então aí seria esse valor aí real, né? Então peço desculpas, né? O que foi que aconteceu? Eu utilizei esse valor aqui do comprimento da peça, né? Eu estava fazendo uma observação ali da face e tal, então acabei ficando com os valores aí na mente. Então você não deve utilizar, obviamente, o valor real da peça, tem que utilizar o valor bruto da peça, né? Que está aqui 1 polegada por 4 polegadas por 6 polegadas. Eu vou explicar, né, esses valores que estão aqui em bruto para a gente analisar na peça, mas vamos fechar logo aqui o cálculo.
Então aí no caso vai dar 152,4 multiplicado por 10, né? Nesse caso aí vai dar 1524 milímetros. Eu vou colocar aqui milímetros, mais 9 vezes 5 vai dar 45, né? 45 milímetros. Então aí seria o valor de soma, né? Deixa eu somar aqui. Vai dar 1569, né? Aqui, CR comprimento real seria 1569 milímetros, né? Ou, né, 1,569 metros, né? Então arredondando aí daria 1,6, né? 1,60 m, né? Então seria aí a relação de corte da peça. Beleza, vamos para só confirmar aqui essas medidas aqui da polegada para analisar aqui o quanto é que elas estão maior da peça final, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ampliar aqui um pouco mais. Tá aqui, vamos verificar uma por uma. 1 polegada. Essa 1 polegada aqui está fazendo referência ao menor valor, que aí no caso é a espessura. A espessura aqui está com 25 milímetros, né? Então 1 polegada, já que aqui é 25, 1 polegada é 25,4. 25,4, ou seja, ele só está vindo com 4 décimos a mais. Isso é perigoso, né? Isso é perigoso porque você está na usinagem, você tem que limpar a face de um lado e do outro, né? E 4 décimos pode ser que não seja suficiente, né? Então aí está muito pouco, né? Tá muito pouco aí de material, mas enfim, é o projeto, beleza, vamos considerar o que está no projeto. Mas fica essa observação, 4 décimos a mais, né, é relativamente pouco, né? Vamos verificar o outro. 4 polegadas, tá ligado aqui essa largura, né? Aqui é 100 milímetros. 4 polegadas é só multiplicar 25,4 por 10, né? Desculpa, 25,4 multiplicado por 4 vai dar 101,6, né? Então, para esse comprimento aí de 100 milímetros, 4 polegadas vai dar 1,6 milímetros a mais, né? Também é pouco, É melhor do que o outro, né? Mas é pouquíssimo material, né? Aí falando de fresagem, enfim, esquadrejamento, mas ele está maior, é projeto, vamos deixar. 150 milímetros de comprimento, tá ligado ali aos 6 polegadas, né? Então só é pegar 6 polegadas, ou 6 e multiplicar por 25,4. Vai dar 152,4, né? Ou seja, referente ao comprimento, né? Esse comprimento aqui, o comprimento final vai vir ali com 152,4. Já é um tamanho legal. Agora, é aquilo que eu tinha até explicado no outro vídeo, né? Se o comprimento, o que vai vir a mais é pouco ou muito, vai ficar muito ligado à questão do processo que ele vai passar, né? Vai ficar muito ligado à questão do processo que ele vai passar, como é que a empresa já está atenta a essa questão do corte, da fabricação, né? Então, importante ficar atento com isso, beleza? Então é isso, né? Para a especificação, né, dessas dimensões, né, é importante ter essa noção, né, de como o processo está ocorrendo. Por isso que quem determina, né, essas medidas aí finais é a parte de projetos, né? A parte de projetos. Então, só que obviamente, né, tá aqui, ó, inclusive normalmente trabalham com fichas de pedido, né? Normalmente sistemas ali de solicitação, né? Então você já vai editar para estar enviando. Só que, obviamente, nem toda empresa atua com esse recurso, né? Então é importante aí minimizar esses problemas, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!